Maravilha. Então vamos iniciar a nossa aula de hoje. Vamos dar uma revisada rápida no que a gente precisa para a gente continuar. A gente viu algumas coisas interessantes, né? Tem alguns algoritmos aí que a gente já viu. A gente já viu o selection sort, que é um método de seleção pelo menor. Então a gente acha o menor e coloca ele no lugar. E aí acha o segundo menor, ele entra depois do primeiro e a gente vai fazendo isso até o final. A gente viu também o método do insertion sort. O insertion sort, ele pega um elemento a partir da segunda posição e vai decontando até achar a posição correta dele, vai comparando com todos os anteriores, então vai fazendo a troca voltando para trás. E esses dois algoritmos, a gente viu que eles têm algum custo aí considerável, né? Eles são algoritmos quadráticos, né, de custo quadrático, Ozão de n quadrado, e isso daí é uma coisa ruim para a gente, que a gente viu que ele é um algoritmo linear, porque ele tem crescimento constante, né? Ele cresce constantemente, mas cresce muito, né? Então isso daí é uma coisa complicada. Depois a gente viu o merge sort. O merge sort é aquele algoritmo que a gente divide no meio e aí depois intercala ordenando, e o que sobra a gente concatena. Esse cara daí é uma coisa extremamente interessante, né? Ele é muito legal. E ele tem uma performance constante. Então ele é uma coisa muito útil para a gente, porque ele tem assim uma performance que sempre vai dar resultado independente da ordenação dos dados, né? Ele tem complexidade O, N, log de N, então é uma coisa que já é um pouco melhor do que um quadrático, né? Ele não é um algoritmo linear O de N e nem é um algoritmo logaritmo, né? Que ele é extremamente rápido dos logaritmos, mas a gente vai, né, ver que tem um contraponto que é o quicksort, que é também N log de N, porém ele pode ser mais rápido do que o merge sort. Em muitos casos ele é. Então, assim, a grande sacada do merge sort é que ele tem para todas as ordenações possíveis. Então, se o array está bagunçado, se ele está em ordem crescente ou está em ordem decrescente, o resultado é o mesmo. Já o quicksort, ele tem uma diferença aí, né? A gente viu que se ele estiver todo desordenado, ou seja, bagunçado, ele tem performance melhor. E essa performance melhor do quicksort é uma coisa extremamente interessante para a gente, porque a gente pode cair no caso de deixar ele ser um quadrático e ele executar todas as ações lá que são necessárias, mas a gente pode cair num caso onde ele seja extremamente rápido, né? Então, ele tem aí uma alternância de velocidade de execução dependendo da ordem dos dados. E aí independe da complexidade dele, né? A complexidade dele é uma, mas a gente pode ter variação por causa da forma com que ele é montado. Conforme ele foi criado, ele tem essa característica. Os dados influenciam na sua velocidade de execução. E é uma coisa legal isso daí, é interessante também. A gente vai falar, então, um pouquinho sobre o Quicksort, que a gente já viu, né? Então, o Quicksort a gente iniciou com a nossa classe, que seria uma nota, aonde tem o nome do aluno e o valor da nota que ele tirou. A gente criou um array com isso daí. Então, esse array, ele tem várias possibilidades que a gente já viu, a gente ordenou ele de várias formas para testar. A gente fez testes de execução nele, chamando, né, ele com várias formações e ordenações iniciais, mas ele é uma coisa bem interessante. Ele usa uma técnica chamada de pivoteamento, né? Ele elege um pivô e a partir do pivô ele descobre qual que é a posição que esse pivô tem que estar. Como que ele descobre a posição que esse pivô tem que estar? Após eleito ele, eu coloco todos que são menores para a esquerda e todos que são maiores do que ele para a direita. Eu elejo um e todos os menores para a esquerda, todos os maiores para a direita. Elejo novamente todos menores para a esquerda, todos maiores para a direita.
Só que ao momento que eu faço esse esquema, os elementos que estão à esquerda, eles não estão ordenados, mas eu sei que eles são menores do que o meu pivô. Então, quando eu pego esses elementos que são menores que o pivô, se eu eleger um novo pivô nessa metade, eu posso fazer o mesmo processo. A gente já tinha visto a recursão no merge sort, mas é interessante relembrar a recursão. A recursão, você tem que ter uma técnica para executar e criar ela. A recursão, ela precisa, ela usa, né, a técnica do dividir para conquistar. O dividir para conquistar, assim como a recursão, ela tem um detalhe muito importante. Ele tem que ter o caso base, que é quando não vou precisar executar mais a chamada novamente do próprio método. Ele não vai ter recursão mais. Então, o nosso caso base no Quicksort é quando a quantidade de elementos for igual ou menor que 1. Se ela for igual ou menor que 1, não interessa mais para a gente. Isso daí é um ponto muito útil de ser entendido. Então, se ela é menor que 1 ou igual a 1 a quantidade de elementos que eu estou analisando, quer dizer então que eu não preciso mais chamar o Quicksort. E essa daí é a grande sacada. E é isso daí que acontece aqui com esse if. Ele faz com que nós tenhamos a análise do nosso caso base. E depois a gente tem o nosso caso recursivo. Ele é o nosso caso recursivo. Se não for verdadeiro, ele é o nosso caso base. Então, para ocorrer a recursão, eu preciso, então, de ter mais de um elemento, ou seja, eu preciso ter pelo menos 2 elementos para que eu possa analisar esses 2, e aí eu chamo o Quicksort. Essa daí é uma sacada bem inteligente. Já que eu tenho essa técnica, a gente faz a chamada elegendo o pivô e depois ordena a metade da esquerda, ordena a metade da direita. E a gente vai fazendo isso. Para cada parte que ele tem, a gente ordena a esquerda, depois ordena a direita. Quando ordena, como a gente está fazendo a passagem do nosso array, e isso daí é uma coisa importante, o nosso array ele é um objeto. Se eu passo ele, a passagem dele não é por valor, ou seja, não é uma cópia dele que eu estou passando, e sim uma referência a ele, logo, todas essas modificações acontecem sobre ele. E essas modificações acontecendo sobre ele é o que a gente tem de mais interessante quando a gente descobre que um array é um objeto. Então, se eu modificar o array que está sendo passado no nosso método, eu estou modificando o array que está fora do nosso método, porque é uma referência, é um atalho para. E isso daí resolve bem o nosso caso. A gente fez algumas análises, né? Colocamos aqui alguns casos, e aí cada caso tem uma performance diferente. Então, a gente tem aqui o caso onde está tudo desordenado, a gente tem o caso que está tudo ordenado de forma crescente, e, normalmente, para um algoritmo de ordenação, esse é um dos piores casos, quando está tudo ordenado de forma decrescente. Sendo assim, a gente conseguiu ver, nesse caso daqui e no outro caso, tanto faz ordem crescente ou ordem decrescente, ele vai executar o mesmo número de passos. Porém, se ele tiver todo bagunçado, ele tem uma performance melhor. Ele consegue fazer aí uma troca mais proveitosa. E o que isso daí traz de informação útil para a gente? Traz que a escolha do pivô é algo muito importante. Obviamente, a gente está fazendo uma análise algorítmica, né? Então, não existe nenhuma ideia de falar assim, eu preciso ordenar alguma coisa. Então, escreva o seu código Quicksort e aí você poderá ordenar rapidamente. Não. Alguém já fez isso para você na linguagem. A gente tem aí os métodos de ordenação. Muitos métodos de ordenação já são implementados nas linguagens que a gente utiliza. O porquê que é importante a gente reescrever isso daí? Primeiro, porque faz parte da disciplina de estrutura de dados entender e estudar os nossos algoritmos. O que a gente está fazendo é debulhando ele, né? Esmiuçando, olhando ele para entender como que ele funciona. A partir do momento que eu entendo como ele funciona, eu posso saber se eu devo utilizá-lo ou se eu não devo utilizá-lo. Porque a gente viu, então, que existem casos que ele pode não ser tão interessante. E aí, valeria a pena, dependendo do tipo dos dados que a gente recebe, ao invés de utilizar o Quicksort, a gente poderia usar o Merge Sort no lugar. E aí você começa a ter uma capacidade de escolha do teu algoritmo. O que eu falei para vocês também na última aula foi, quando temos algoritmos de complexidades iguais,
a gente tem um fator que a gente ignora, que, por exemplo, é o mais 1, o menos 1 do nosso osão de complexidade. Então, se eu tenho lá, por exemplo, eu executo uma varredura na minha lista, no meu array, que vai até o elemento menos 1. Então, eu não tenho uma complexidade O de n, eu tenho uma complexidade O de n menos 1. Só que, como eu falei para vocês, quando a gente compara algoritmos de complexidade diferentes, esse mais 1, esse menos 1, esse mais 37, menos 45, vezes 2, não faz diferença para a gente. Literalmente não faz diferença. Porque, assim, a discrepância entre eles é tão grande, mas é tão grande, que com poucos elementos até pode fazer sentido. Então, até uns 4, 5 elementos ainda faz sentido. Mas conforme vai crescendo a quantidade de elementos da nossa lista, isso daí vai se tornando algo tão distante. Então, começa a crescer e aumenta uma distância tão grande entre os dois algoritmos que para de ter sentido você se preocupar em falar que é O2N. É O de N, tá tudo certo, porque aquele doisinho que multiplica não vai fazer nem cosquinha na análise que a gente está fazendo. Porém, quando a gente está analisando algoritmos que eles têm o mesmo grau de complexidade, a gente precisa dar valor a essa constante daí. Então, esse valor que multiplica ou que soma começa a fazer sentido. E aí é onde a gente entra para analisar qual que tem melhor desempenho. Então é dessa forma. Quando a gente está trabalhando com algoritmos de complexidade diferente, a gente vê qual complexidade é melhor para resolver o problema. Quando eles são de complexidade igual, eu tenho que me aproveitar das nuances, dos detalhes de execução. Por exemplo, verificar que ele vai até n-1 ou vai até 2n, e aí a gente começa a ver esses pequenos detalhes, e aí sim a gente consegue detalhar e simplesmente descobrir quem é o melhor. E aí fica a dica para a gente poder trabalhar em cima disso daí. Eu tenho uma proposta inicial para a gente usar, a gente já viu, né? A gente já testou, acaba que a gente já faz, mas eu gostaria de trabalhar especificamente com alguns conteúdos de entendimento nosso aqui, para a gente analisar e ver aí como é que estão os nossos dados, né? Então, vamos pegar aqui um exemplo, né? Vou pegar esse daqui do conteúdo todo bagunçado e vamos trabalhar em cima dele, vamos dar uma olhadinha e ver o que acontece. Então, não tem problema de você copiar esses dados. Isso aqui já está pronto. Vamos nos aproveitar dele. Vou colocar, então, esse cara aqui para a gente poder usar ele. A ideia desse algoritmo que a gente vai montar é a gente poder comparar com o próximo. Então, esse daqui é a base de comparação para o próximo. Então, vamos montar ele, vamos entender como que a gente pode fazer isso daqui funcionar. É simples. Vamos fazer uma busca. Eu quero buscar um número, né? Então, é muito importante essa busca do número. Eu vou deixar esse nome estranho e eu vou usar a mesma técnica que a gente fez aqui. Eu vou criar um array e eu vou passar esse array para o que a gente quer. Então, é isso daqui que eu vou fazer. Eu vou atribuir para ele e a gente vai usar notas. Por quê? Porque eu quero colocar os outros dados de forma bagunçada ou ordenada e ver o que acontece nesse tipo de busca, né? Ou se é melhor ou se é pior, e a gente vai analisar isso daí. Vamos começar, então, com essa brincadeira daqui. Vou fazer, então, agora só uma cópia do método imprimir, porque eu acho que é interessante tê-lo para facilitar. Então, vamos copiar e vamos mantê-lo aqui. Então, nosso método imprimir está lá, bonitinho, e a gente vai fazer uso dele. Em algum momento, a gente vai fazer essa impressão. Então, imprimir, e a gente vai imprimir nossas notas. Legal, olha só agora o que vai acontecer. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai verificar, então a gente está criando aqui o nosso array, a gente jogou para notas para ficar mais fácil, e aí a gente vai imprimir ele. Beleza, até aqui a gente viu, não tem nenhum detalhe que é diferente. Vamos, então, criar isso daqui e salvar, né? Vamos
salvar esse cara daqui. Salvar. Testa, busca linear. Ou busca simples. Maravilha, a gente já tem lá o nosso programa e aqui a gente vai compilar e ele vai listar para a gente as nossas notas. Pá, bateu lá as nossas notas. Era isso daí que a gente precisava, ver as nossas notas. Legal. Agora, digamos que eu queira buscar uma determinada nota. Então, vamos imaginar assim, eu quero fazer uma busca por minhas notas. Eu quero fazer uma busca no nosso array de notas, da primeira posição até a última posição do array. A gente já tem isso daí como padrão, né? A gente passa o array, posição inicial, posição final, ponto, length. E eu quero buscar uma determinada nota. Então, vamos colocar aqui que eu queira buscar o 5.1. Quero ver o 5.1. É isso daqui. E aí, após isso daqui, eu quero imprimir quem tem essa nota daqui. Então, vamos colocar aqui int posição. Ele devolve para a gente a posição dessa busca. E aí a gente vai fazer a impressão nessa posição. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai imprimir quem está nessa determinada posição, que é o nosso objetivo, descobrir isso daí. Então, vamos lá, imprimir quem tem, né, a nota, e a gente está pesquisando a nota 5.1, e aí eu vou imprimir aqui, notas na posição. Eu posso imprimir, então, o getNome. Tem o getNome. Deixa eu ver se eu tenho getNome lá na classe. A gente só tem o getValor. Vale a pena agora, então, a gente implementar o getNome, porque eu não quero imprimir tudo, né? Vamos imprimir aqui somente o nome. Public. A gente vai devolver uma string. Vai ser getNome. E a gente vai retornar o nome. Tá lá, retornamos o nome. Compilamos a nossa classe para atualizar. Beleza, não teve nenhum erro. Então, eu consigo utilizar agora o getNome. Joia, é simples assim. Só que para isso daí, a gente precisa implementar essa busca daqui. Então, a gente vai implementar essa busca. Como que essa busca vai funcionar? Ela vai ser nossa busca, então ela é public static, porque ela está aqui dentro. Ela vai retornar, a gente viu que ela já retorna o inteiro, então aqui tem um int, e aí ela, né? Esse cara daqui, notas, a gente viu que é um array de nota. Isso aqui é uma posição inicial. Isso aqui é uma posição final. Lembrando, toma cuidado, porque final é palavra reservada, então a gente não pode usar final, tá bom? Então, final não pode ser um nome de variável. E aqui é a nossa nota que a gente está buscando. Então, esse cara daqui é um double, e isso aqui é a nossa busca. Então, a gente está fazendo a busca por uma determinada nota. Legal, é isso daí que é o nosso objetivo de hoje. A gente fazer a busca por uma determinada nota. Vamos ver aqui. Em algum momento vai ter que dar um return de um número inteiro. Então, beleza, nosso código está funcionando, não está com erro, só basta fazer a implementação. O que a gente pode fazer aqui, né? A gente tem que devolver a posição. Então, para devolver posição, seria interessante eu utilizar o for padrão, porque se eu utilizar o for each, ele não vai me devolver posição, ele pode me devolver até o elemento, mas
posição, aí não fica legal com ele. Então, vamos fazer o retorno da posição. Maravilha, então, vamos usar o nosso for padrão. E a gente vai varrer. Ele vai começar em um ponto, então a gente vai fazer int. Ele vai começar aqui a posição atual, será igual ao início. O atual vai até menor que o término. E ele vai ser incrementado de 1 em 1, né? Porque a gente quer varrer todas as posições. Tá aí. Legal, agora eu já consigo passar por todas as posições. Perfeito. O que eu preciso fazer? Eu preciso agora fazer um teste, eu preciso verificar. Então, vamos montar um esquema de teste, um if, e aí a gente vai fazer um teste aqui dentro. E esse teste vai ser o quê? A gente vai verificar se a nota que a gente está olhando nessa posição atual, então, notas na posição atual, se ela é igual ao que eu estou buscando. Só que notas é um objeto, ele não devolve para a gente um valor double, ele devolve para a gente um objeto do tipo nota. Aqui, então, eu preciso aplicar um método que é o getValor. Então, eu vou pegar o valor da nota naquela posição e comparar com o que eu estou buscando. Se isso daí é verdade, eu tenho que agora, nesse momento, devolver, guardar essa posição para poder devolver. Eu vou fazer um jeito aqui e depois a gente verifica se é interessante, né? Então, vamos fazer aqui int retorno. Se ele não achar, ele vai devolver aqui o -1, né? Acho que devolve 0. 0 é a primeira posição. É estranho. Não sei. E se eu fizesse direto, né? Porque assim, eu vou criar uma variável para retornar, poderia pegar e falar assim, return atual, né? Acho que fica melhor. E aí, se não, eu vou devolver 0. Mas se eu devolver 0, ele devolve a primeira posição. Eu acho que não dá para fazer assim. Vamos fazer então com uma variável mesmo, né? Eu acho que se eu pegar e guardar, olha só, eu posso pegar e varrer. Eu achei, eu guardo numa outra variável e devolvo ela. Então, vou fazer inicialmente dessa forma aqui mesmo. Vou começar em 0, depois a gente verifica isso aqui melhor. E se eu achar, o meu retorno vai ser igual ao atual, que é a posição aonde está. Legal. E aqui ele vai retornar o meu retorno. Ele vai devolver o que eu tiver que retornar. Pô, parece que ficou... eu acho que deve funcionar. Vamos compilar para ver se tem algum erro. Não, não tem nenhum erro. Então, quer dizer que está funcionando, né? Maravilha. Agora que está funcionando, vamos ver se a nossa busca funciona, então. Eu quero localizar a nota 5.1. Então, vamos localizar a nota 5.1. Compilou, executou. A nota 5.1 é da Jenny. Legal. Eu consigo dizer a posição aonde ela está? Consigo, né? A nota 5.1 é da Jenny. E vamos incrementar aqui um pouco mais, né? E foi encontrada na posição. E aí a gente passa aqui a posição. Então, a gente vai ver de quem é a nota e em qual posição que essa nota está. Eu acho que aí ficou legal. Beleza, olha lá. Quem tem a nota 5.1 é a Jenny e foi encontrada na posição 3. Então, 0, 1, 2, 3. Literalmente, ele encontrou na posição 3. Tá certo. Bacana. Então, vou colocar aqui só um /n no início para dar uma quebra lá na nossa visualização, né? Aí,
Tá certinho. Ele encontrou quem que é o dono e aonde que está. Perfeito. Isso daqui, então, é um método de busca. A gente acabou, então, de fazer um método de busca. E esse método de busca nosso, ele funciona muito bem. É muito legal. Tá lá, ó. Eu quero agora saber quantas interações eu estou fazendo, né? Quantas iterações eu estou fazendo, quantas repetições estão acontecendo. Bom, quantas vezes ele chama o método busca? O método busca é chamado apenas uma vez, ele não é recursivo. Então, é chamado apenas uma vez. Ah, então isso é bom. Ah, não sei, né? Vamos dar uma olhada dentro do método busca. Dentro do método busca, a gente executa a quantidade de elementos. Então, ele tem aqui uma busca e ele passa todos os elementos. Vamos ver o que acontece aqui. Vou criar uma variável para a gente testar. Se lembra como que a gente criou uma variável para fazer contagem de tempo? Então, para ver quantas vezes um algoritmo é executado, a gente criou uma variável que ficou fora do nosso método principal. Então, a gente criou um atributo para a nossa classe, né? E ele tem que ser estático. E dentro dos nossos métodos, a gente faz a chamada do incremento dele. E após, a gente faz a impressão desse valor. Foi isso daí que a gente fez. E a gente vai replicar essa ação. Então, a gente vai criar fora, lá uma variável que vai ver lá a chamada do método busca, né? Eu acho que aí nesse caso aqui é conta iterações. É iterar, repetir, não é interação. Interação é eu estou interagindo com você, a gente está se falando, né? Então é iterações. Esse cara conta iterações, ele vai precisar ser incrementado. Se eu colocar aqui fora no método, sem entrar dentro do método, sem entrar no laço, ele vai contar um só, que é a quantidade de chamadas do método busca. E a gente sabe que o método busca, nesse caso, só foi chamado uma vez. Logo, eu preciso colocar ele dentro do meu for para que faça sentido eu contar quantas vezes isso daqui foi repetido, iterado. Então, aqui faz sentido. E ao final, o que a gente precisa? A gente precisa fazer uma chamada para imprimir ele. Então, vamos imprimir esse cara lá no final do nosso método principal, a gente imprime ele. Só para que a gente possa ver quantas vezes essa variável daqui foi incrementada. A gente faz a chamada dela aqui. Então, quantas iterações? Então, quantidade de iterações, quantidade de repetições. Beleza, vamos ver agora. Eu tenho quantos elementos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elementos. Então, temos 9 elementos. Vamos executar aqui, então, compilou, tudo bonitinho, executou, quantidade de iterações igual a 9. Isso daqui é uma busca linear, né? Vamos imaginar assim. E se eu tirar, por exemplo, alguns alunos? Eu tirei aí 4 alunos, ficou 5 alunos. Compilei, executei. Então, tem 5 execuções, são 5 iterações. 5 vezes que ele vai passar pelo meu array. Logo, a gente tem aí complexidade de O de N. Então, quando a gente tem poucos elementos, ele é rápido. 5 são 5 iterações e acabou. Mas e se eu tivesse 50? Eram 50 iterações. E se eu tivesse 5.000? Eram 5.000 iterações. E se eu tivesse 50.000? Eram 50.000. Eu posso fazer, então, algumas artimanhas para melhorar isso daqui. Vamos fazer agora uma versão. Vamos fazer aqui busca, vamos fazer uma versão 2 dessa busca daqui. Essa versão 2 da busca, a gente vai fazer uma correçãozinha dela. Então, a gente vai fazer uma modificaçãozinha nela. Então, vamos fazer essa versão 2. Vamos dar um arquivo salvar como. É o mesmo problema, porém, a gente vai ver como que a gente pode otimizar os nossos algoritmos de busca. Então, salvei como, estamos fazendo aqui uma versão 2. Versão 2.
versão 2. Vamos ver agora o que acontece nessa versão 2. Você concorda comigo que eu passei obrigatoriamente por todos os elementos? Eu busquei, né, e passei por todos os elementos. Quais problemas a gente tem aqui? Bom, eu vou imaginar assim, eu quero pesquisar um elemento que ele está bem no início do nosso array, que é o 4.7. Vou pesquisar aqui o 4.7, então. O 4.7. Compilei, rodei, e ele teve 9 iterações. Ou seja, ele executou 9 vezes, né, o meu teste, o meu if, para verificar. Ele chegou e verificou uma, verificou duas, verificou três, verificou quatro. Ele fez 9 vezes, que é exatamente a quantidade de elementos que a gente tem. E agora, olha só. E se a gente pesquisasse o 6.7, que é o último elemento? Então, eu vou pesquisar o 6.7. Está lá o 6.7. Compilei, executei. Ele literalmente é constante. Ele está indo até o final. Ou seja, não importa se eu tenho um elemento, se o elemento que eu estou procurando está na primeira posição, está no meio ou está no final. O tempo de execução dele é linear, é constante. Constante não, é linear, ele cresce linearmente, né? Ele não tem oscilações nesse meio. Porém, todas as execuções são de tempo n, né? Porque são n iterações. Eu posso melhorar isso de alguma forma? Posso melhorar de várias formas. A primeira aqui, vamos buscar uma nota que não exista. Por exemplo, vou buscar a nota 6. 6 cravado. Não tem ninguém com 6 cravado. Vamos fazer o teste, então. Já que eu não tenho uma nota 6 cravada, como será que vai dar, né, a execução do nosso algoritmo? Vou compilar, vou executar e ele encontrou na posição 0. Mas é na posição 0? Não, não é na posição 0. Ele não está certo. Temos um problema no nosso algoritmo. Quando a nota não existe, ele não consegue dizer para a gente que não existe. Por quê? Porque a gente estipulou que seria 0 o nosso retorno. Então ele passou por tudo, não teve modificação, foi 0. E aí a gente tem um problema considerável, porque ele não acha a nota que a gente está querendo. Tem como melhorar isso? Claro que tem, a gente pode melhorar isso daí. Vou fazer assim, eu preciso passar um valor que não esteja dentro do meu array. Um valor que eu tenho certeza que nunca vai estar dentro do meu array é um valor negativo. Por quê? Ele começa na posição 0. E aí você poderia perguntar, por que eu não passo um valor positivo? Porque eu não sei a quantidade de elementos que eu vou receber. Como eu não sei a quantidade de elementos que eu vou receber, então eu vou devolver um valor negativo. Vou devolver aqui menos 1. Vamos ver agora o que acontece. Estou devolvendo menos 1, quer dizer então que não tem nada no meu array quando eu não encontro a nota. Compilei, executei, e na hora que eu executo, eu recebo lá o array index out of bounds. Eu estou tentando acessar uma posição que não existe no meu array. Então, quando eu devolvo um valor para dizer que não existe, legal, ele falou, olha, não existe no meu array isso daqui. Fez sentido, porém, dar um erro de execução é muito desagradável, né? A gente deveria, então, tratar esse erro de alguma forma. Como que eu poderia tratar isso daí? Beleza, eu posso fazer um teste aqui. If alguma coisa, eu faço. Então, o que eu vou testar aqui? Eu vou testar se a minha posição é igual a menos 1. Se ela é igual a menos 1, eu vou fazer uma mensagem de erro, dizendo que não existe, que o elemento não foi encontrado, e depois, se não for menor, se não for igual a menos 1, ou seja, se for maior, eu vou fazer a impressão do que eu quero. Então, eu quero dar uma mensagem de erro. Vou preparar, então, mensagenzinha de erro vai ser dada aqui. Elemento não encontrado. Vou dar essa mensagem aqui, elemento não encontrado. E aí, pronto, finalizou. Era isso que eu queria. Eu posso dizer, então, que eu não encontrei alguma coisa. E isso, para mim, é interessante. Eu consegui afirmar que eu não encontrei alguma coisa.
Rodando agora. Opa, elemento não encontrado. Então, aquilo que eu pesquisei, eu não encontrei. Quantas iterações? 9. Então, quando a gente não encontra, é o pior dos casos. A gente tem que obrigatoriamente varrer todo o array. Mas será que eu poderia melhorar isso aqui? Isso aqui a gente já viu que a gente está fazendo um retorno lá, -1, tudo, já está funcionando muito legal. Posso. Eu posso melhorar isso daqui. E como que eu posso melhorar? Eu vou melhorar da seguinte forma. Então, vou copiar aqui e vou fazer isso daqui, ó. Retorna a posição atual. Então, quando ele encontra, ele já retorna. E aí, quando ele não encontra, ele vai devolver -1. Deixei de declarar essa variável, então a nossa variável sumiu. E agora tenho lá, se eu encontro, ele retorna a posição atual. Se não, ele vai devolver -1. Olha só agora a execução como que ficou. A gente vai executar e tivemos 9 novamente. Então, ele não encontrou, ele teve que varrer o array todo. Putz, ainda é muita execução. Tá, e se eu quisesse achar a posição, a nota 6.7? Em que posição que ela está e quem tem essa nota? Então, vamos lá. Vou pesquisar a 6.7. Compilou, executou. Putz, maravilha, ele achou, mas ainda está tendo 9 iterações. Ele está fazendo ainda o tamanho do array. Ixi, então acho que aquela modificação não deu em muita coisa, né? Vamos procurar a nota 5.1. Então, vou pesquisar pela nota 5.1. Compilei, executei. Opa, ele encontrou, porém a quantidade de iterações caiu. Ele começou agora a ter 4 iterações. Então, ele achou a nota na posição 3, ou seja, 0, 1, 2, 3. Ele foi varrendo o nosso array. Na hora que ele achou, ele terminou. Já é melhor, né? Ele já não precisa executar todos os testes. Ele não precisa varrer o nosso array todo para encontrar. Ele foi varrendo, encontrou, devolve essa informação. E acabou. E isso daí já é uma coisa bem interessante para a gente. Legal. Perfeito. Aqui é uma coisa bacana. E se, por um acaso, eu pesquisasse a nota 4.7, que é a primeira nota do nosso array? Compilei, rodei, ele fez isso em uma iteração. Então, ele precisou apenas de um passo para fazer isso. Esse algoritmo seria um O de 1. Ele tem tempo constante. Então, eu passo uma informação, ele devolve, mas só quando está na primeira posição. Quando está na posição 2, ele vai gastar 2 iterações. Quando ele estiver na posição 3, vai gastar 4. Quando ele estiver na posição 5, vai gastar 5 iterações. Então, independente se é 1 ou se é 9, a gente sabe que esse algoritmo ele tem complexidade n, ele vai ser a quantidade de elementos. Ah, mas ele achou com uma execução o valor que eu estava procurando. Sim, por um acaso, o valor que você estava procurando estava na primeira posição e ele bateu lá, verificou e achou. Mas e se tivesse na última? Ele iria passar por todo mundo. Se o elemento não tivesse, se ele não existisse, também iria passar por tudo. Então, de qualquer forma, no melhor dos casos, ele tem uma iteração. No pior dos casos, ele tem uma iteração de n. E isso daí, a gente tem o nosso caso médio e o nosso pior caso. A gente sempre deve de avaliar o nosso algoritmo para mais de um caso. Então, a gente deve de avaliá-lo para um caso médio e para um caso pior. Né? O pior deles é sempre interessante de ser analisado. Nesse caso daqui, ficou interessante a gente fazer essas análises, né? Porque assim, ficou bacana, a gente conseguiu ver isso daqui, e isso daqui passou a ser interessante. Eu falo, bacana, tá. Mas quão ruim é a gente utilizar um algoritmo que a gente faça uma busca sequencial e passe por todos os elementos. Então, que nem a gente está fazendo aqui, a gente está passando por todos os elementos, ou um algoritmo que a gente mate a execução na hora que ele acha o elemento, que é esse caso daqui, simplesmente utilizando o retorno dentro do laço. Qual que é a diferença, né? Você pode imaginar assim, eu vi alguns benefícios, mas existe diferença? Será que realmente valeu a pena, né? Como que eu poderia fazer esse teste? A gente poderia fazer um teste
recriando, modificando esses nossos algoritmos para buscar alguma coisa um pouco diferente, né? E se ao invés de nota, se a gente pudesse gerar um array gigante para a gente poder testar o tempo de execução? Numa máquina com um processador melhor e com mais memória, vai fazer todo sentido, vai ver que ele executa mais rápido. Eu ainda assim vou ter um ponto de comparação. Se eu usar a mesma máquina com a mesma quantidade de memória para executar dois algoritmos distintos, eu consigo ter uma comparação de performance entre eles. Se eu pegar e executar em máquinas diferentes, aí eu posso estar roubando para um dos algoritmos, né? Porque eu posso executar, por exemplo, em uma máquina que tem pouquíssima memória, com um processador fraquinho, ou numa máquina que tem muita memória com baita de um processador. E aí a gente vai ter, obviamente, velocidade, tempo, né? E aí a medida de tempo é milissegundo, segundo, a gente vai ter essa diferença considerável. A gente vai ver que realmente teve mais tempo aí de execução. Então vamos fazer isso daí. Eu acho que é interessante fazer esse teste. É um teste que não demanda muito tempo, a gente pode fazer rapidinho e a gente vai verificar. Porque os algoritmos estão prontos. A gente só precisa fazer uma versão deles para a gente testar. Então a gente vai fazer agora uma busca linear com um array de primitivos, então com um vetor de primitivo. E depois a gente vai fazer a nossa busca linear versão 2 também, só que com aquela modificação do return, também num array de primitivo gigante para a gente ver o que está acontecendo aí. Essa é a grande ideia do teste para verificar tempos de execução, para a gente aprender a como a gente pode ter uma noção se um algoritmo está tendo melhor desempenho do que outro. Eu vou pegar, então, o primeiro, que é onde ele vai fazer todas as varreduras, eu vou fazer uma versão dele, eu vou fazer uma cópia dele, e aí a gente vai fazer as alterações necessárias. Então, eu vou pegar, dar um arquivo salvar como, e agora esse cara daqui é busca linear em vetor de primitivos. Então, vai ser uma busca linear em um vetor de primitivos. Nome bem significativo. Beleza, agora eu posso mexer nesse cara daqui e fazer algumas alterações. Então, o meu array agora, ele não vai ser mais um array do tipo notas. A gente vai mudar isso daqui para a gente poder fazer o preenchimento, né, mais rápido. Vou transformar ele num array de inteiro. Vai ser minhas notas. Eu não vou mais passar os valores para ele. Isso daí já vai acabar agora. Então, não vamos mais passar os valores. Eu vou ter que dizer quantos elementos que a gente tem. Então, igual ao novo array de, e eu vou passar aqui o tamanho dele. Vamos começar a fazer o teste com 100 elementos. Vamos ver aí com 100 elementos o que a gente vai ter. Esse cara daqui deixou de existir, não tem necessidade, e a gente vai fazer aí a impressão. A gente vai ver que essa impressão vai começar a ficar ruim aí em algum ponto. Então, aqui eu vou ter que gerar o meu array. Então, a gente vai gerar o nosso array de primitivos. Vamos gerar muito elemento. Por enquanto, a gente está gerando 100. Perfeito. Eu não vou nem gastar tempo fazendo aleatório, né? A gente simplesmente vai fazer uma geração muito tranquila. E aí, eu vou fazer o seguinte, vamos fazer a geração dele aqui, que é rapidinho. Como que eu vou fazer essa geração, né? Vou fazer um for, que vai de uma posição até outra, e aí a gente vai fazer a atribuição. Int i igual a 0. A gente vai fazer aqui um i menor que notas.length. E mais. Ele vai indo todas as posições. Eu vou criar uma variável para auxiliar aqui, que vai ser o tamanho.
Tá lá, tamanho. Vamos entender o porquê. Agora, notas, na posição I, vai receber tamanho. Beleza, vai receber tamanho. E depois eu vou decrementar o tamanho. Então, tamanho menos menos. É isso daí que a gente vai fazer para gerar o nosso array. A gente vai gerar um array do maior para o menor. Já não é uma coisa muito simples de ser encontrada, então a gente vai fazer o contrário aqui no tamanho. Beleza. A nossa nota vai ser impressa, então as notas serão impressas, a gente tem que corrigir. Não é um array de notas, é um array de inteiro. Tá lá. A gente vai fazer uma iteração, então aqui é um int, e a gente vai iterar. Então, o que a gente vai fazer para iterar aqui? Eu acho que se a gente fizer dessa forma, vamos ver o que vai acontecer. Vamos comentar o resto do nosso código, né? Só para a gente ter uma noção aí de como vai ser a nossa saída. Compilou, executou e ele imprimiu. Então, está fazendo a impressão de todos os elementos. Perfeito. Isso daqui já resolve bem, né? Já está fazendo a impressão do final para o início. Só que eu vou fazer, para a gente economizar, conforme vai crescendo, vai ficar difícil, eu vou colocar isso daqui e vou concatenar aqui um espaço. Então, mais um espaço. E aí ele vai imprimir todos. Vai ficar, pelo menos, a gente consegue ver uma maior quantidade de elementos. Tá lá, a gente consegue ver uma maior quantidade de elementos e menos linhas, e ficou interessante para a gente isso daí. Bacana, funcionou então isso daqui. Agora a gente vai ter que corrigir a nossa busca. Então, se eu quiser buscar um elemento, eu vou passar posição inicial, posição final, que foi a nossa dica aí, e a gente vai passar um valor. Agora, nossos valores são valores inteiros. Então, eu quero, por enquanto, achar o elemento 1. E aí, beleza. Então, vamos fazer a nossa busca aqui. Ela vai ter que passar por todos os elementos. Então, esse cara aqui é inteiro, tudo inteiro. O valor que a gente vai buscar também será inteiro, a gente não vai ter flutuantes. E está funcionando, a gente vai ter o array de notas, a gente não vai ter mais o get valor, né? E vai retornar ali a quantidade de iterações, também vai estar sendo contada. Beleza, eu acho que isso daqui já foi o suficiente. Nossa alteração, então, para trocar o tipo de array, né? Cadê? Get nome, não existe mais get nome, né? A gente vai devolver a posição dele. Então, o valor 1, e eu vou colocar aqui uma variável para ver a nossa busca, né? Int. E eu vou procurar esse valor dentro do nosso array. Então, aqui, só para a gente ter a variável para a gente poder trabalhar. Então, o valor, e eu vou imprimir aqui o valor, foi encontrado. Foi encontrado na posição. Então, é isso daí. O valor tal foi encontrado na posição. Isso daqui eu acho que fica legal. Aí vai falar que o valor tal foi encontrado em tal posição. Perfeito. Corrigimos tudo, corrigimos. Legal, ele teve 100 iterações. A gente viu que isso daí era o que era esperado, né? Mas a gente não viu quanto tempo que executou, né? Seria legal a gente fazer um teste para verificar quanto tempo de execução. Para tanto, para a gente fazer aí teste de execução,
tem um cara muito bacana que a gente pode utilizar. Cadê? Ó, como medir tempo de execução de um método. Para medir o tempo de execução de um método, então tem aqui uma explicação. Você tem uma forma de medir, que é utilizando o Current Time Millis, e ele está dentro do system. Então, esse cara daqui, ele devolve para a gente um long. E esse valor long, ele é desde do epoch. Qual que é o epoch, né? Então, se a gente pesquisar lá o epoch, tá lá. O epoch, ele vai mostrar para a gente, o valor dele, do epoch, ele é o 1º de janeiro de 1970. Então, a partir do dia 1º de janeiro de 1970, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos, 0 milissegundos, ele começa a contar em milissegundos até o dia atual. E é isso daí que ele vai fazer. Essa grande sacada faz com que a gente possa ter uma medida aí de tempo. E é isso daí que a gente vai utilizar para fazer a nossa contagem de tempo. A gente vai utilizar o Current Time Millis, e eu quero ver quanto tempo demorou a execução, porque até agora a gente viu iterações, mas além das iterações, será que tem alguma coisa a mais que a gente precisaria se preocupar, né? Então vamos fazer essa medida de tempo aqui. Quando que eu vou medir o meu tempo? Se eu medir o tempo na impressão ou na geração, vai dar, quanto maior a quantidade de elementos que a gente vai colocar, realmente mais tempo vai gastar, faz sentido. Eu quero medir isso aí na minha busca, né? Eu quero medir exatamente aqui. Eu vou fazer esse tempo inicial aqui, então eu vou pegar ele antes da busca, e depois da busca eu quero o tempo final. Então depois da busca eu quero o tempo final. É isso daí que eu quero. Só que tendo os dois tempos, né, eu posso, ao invés de tempo final, tempo decorrido, porque eu poderia subtrair isso aqui, ó, tempo decorrido. E eu subtraio o tempo inicial. Pego lá e tiro o tempo inicial do tempo atual. Então, essa medida daqui vai ser o que a gente vai utilizar para a gente ter uma noção de tempo de execução. Então, a gente vai falar que o valor tal foi encontrado na posição tal, com tantas iterações, e eu quero mostrar agora, além disso, o tempo decorrido. Tá lá, beleza. Eu acho que isso daqui ficou interessante para a gente. Então, se eu compilar esse cara daqui, legal, eu tô procurando o valor 1, que no caso é o último valor do nosso array. Tempo decorrido foi tão pequeno que foi 0. Aí fala assim, foi 0. Tá. Eu vou só para não ter problemas, eu vou tirar aqui a impressão. A gente vai aumentar o tamanho. Então, de 100, vamos ver agora com 1000. Então, compilei, executei, ainda continua 0. Beleza. E se eu tiver 10.000 elementos? Compilei, executei, continua 0. Tá, 100.000 elementos. Compilei, executei. Opa! Agora ele já demorou 5 milissegundos. Então, com 100.000 elementos, ele já começa a demorar 5 milissegundos. Então, vamos colocar 1 milhão. Então, para executar com 1 milhão, ele já demora 11 segundos. Tá. E se eu quisesse com 1 bilhão de elementos, né? Então, aqui, lá. Compilando. A gente estoura o nosso RIP. Então, beleza. Com 1 milhão, deu. Com 1 bilhão, exagero. Será que eu consigo fazer com 100 milhões? Vamos ver, até a hora que não estourar mais a nossa pilha. Conseguiu. Ele demorou 77 para fazer. É uma busca simples. Não tem nada, ele simplesmente compara e faz. Tá.
Legal. Demorou 77 para achar o último elemento. E se eu quisesse achar o primeiro elemento? Quanto tempo será que ele iria demorar? Então, para achar o primeiro elemento, eu vou passar aqui o notas na posição 0. Eu quero achar o primeiro elemento. Opa! Olha só. Opa! Opa! Você vê que dá umas variações muito loucas de tempo, né? Esses problemas de medida de tempo são normais, porque quando eu mando executar, o que, que acontece? Ele tem que alocar esse programa na memória. Esse tempo de alocação, eu acho que vocês não conseguem ouvir daqui, mas cada vez que eu rodo meu programa com essa quantidade de elementos, ele dá uma acelerada na ventoinha da minha máquina de forma absurda. Quer dizer, então, que ele começou a usar muito recurso dela, aí ele acelera, e aí termina rapidinho. Então, esse tempo de ele alocar a memória e reservar recurso dá diferença, né? Então, se eu executo agora, deu 74. Mas mesmo assim, se a gente ficar procurando o primeiro ou o último, ele tem um tempo um pouco melhor. O primeiro ele vai achar sempre no mesmo tempo. Então, não importa se ele está na primeira posição ou se ele está na última posição, o valor é sempre alto. Esse cara aqui, estou procurando o primeiro elemento, ele tem que pegar, olhar o primeiro. Achou, acabou, né? Demorou 70 e poucos milissegundos. Demorou 71. Mas se eu pegasse, por exemplo, procurasse o último elemento. Opa, faltou comentar aqui. Se eu procurasse o último elemento, ele também estaria gastando muito tempo, né? Então, de qualquer forma, ele está gastando muito tempo para fazer essa pesquisa simples. E se a gente fizesse aquelas alterações que a gente comentou lá no outro exercício, né? Então, eu vou fazer versão 2 desse cara que nem eu fiz lá no outro. Então, eu vou dar um arquivo, salvar como. Vou criar uma versão 2. Então, esse cara daqui, versão 2. E esse versão 2 é o mesmo programa, a gente vai só corrigir aqui os nomes. Então, corrigiu o comentário, corrigiu o nome, esse cara daqui tá belezinha, tá lá funcionando. Quais foram as alterações que a gente fez? A gente fez uma alteração muito significativa que foi o retorno, a gente colocou aqui. Então, o retorno está aqui e aqui vai retornar -1, quando não achar, retorna o atual, a gente não precisa mais dessa variável. A gente fez um teste para verificar quando, né, acontece do elemento não ser encontrado. Então, vou colocar o mesmo teste aqui. Foi um if, alguma coisa, aí a gente vai dar aqui uma mensagem de erro. A nossa mensagem de erro não encontrado, elemento não encontrado. Beleza. Agora a gente tem um teste montado aqui. O que a gente viu que seria interessante a gente testar, né? Seria interessante a gente testar a posição. Se a posição for igual a -1, quer dizer então que deu erro. Se não, era isso daí. É essa correçãozinha que a gente fez. Tá lá, agora a gente já retorna onde ele acha. E beleza, vamos pesquisar então dessa forma. Compilei, tá tudo certo, executei. Demorou 70 e pouco também, então ainda tá demorando pra caramba. Eu acho que a gente poderia verificar o primeiro elemento. Então vamos verificar o primeiro elemento. Tempo de execução 0. Tá, e se a gente pesquisar um elemento intermediário, né? Eu quero saber um elemento que está na posição do meio. Então, vou pegar aqui o notas.length e vou dividir por 2. Opa, a outra divisão por 2. Ele vai pegar o elemento que está no meio do nosso array.
Opa, pera aí, estava dando lá uns 70 e poucos, 80 e poucos, caiu para 39. Então quer dizer que já caiu pela metade do tempo, né? Foi quase metade. Alguns casos deu 80, então se está dando quase 40, a gente pode considerar aí que se eu estou procurando na metade, ele começa a ficar interessante, começa a ficar extremamente rápido aqui. E é isso daí que a gente precisa perceber, entender e analisar. A gente tem dois algoritmos, né? São esses dois daqui. Esses dois algoritmos, a gente criou um array com quantos, né? Aqui é milhão, são 100 milhões de elementos. Se lembra quando eu falei para, num exercício, cria um array com muitos elementos? É isso daí. Cria um array aí com 100 milhões de elementos. Se estourar a pilha na tua máquina, diminui uma casinha decimal, ou se não, com 100 milhões, procura com 50 milhões. Ah, é muito? Procura com 1 milhão. E eu acho que já vai dar diferença para a gente analisar. Então, aqui, com 100 milhões de elementos, se eu procurar o último elemento, ou seja, se ele tiver que varrer tudo, ele está demorando uns 71, 77 milissegundos. Porém, se eu pegar o primeiro, é instantâneo, é zero. Ele pegou, achou na hora. Se eu pegar um intermediário, aí ele está demorando a metade do tempo, 30 e poucos, né, quase 40, é quase a metade do tempo realmente. Então, na metade, se eu procurar um elemento que está na metade, ele está quase na metade. E a gente viu que isso daí é uma coisa legal, porque a gente tem ganho de desempenho. Diferente do outro caso, que a gente executou, e o que acontecia aqui? No pior dos casos e no melhor dos casos, o tempo de execução era muito similar. Então, se ele achava no primeiro, ou se ele achava no meio, ou se ele achava no último, ou se não achava, ele iria gastar a mesma quantidade de tempo. Justamente por quê? Porque o nosso método de busca varria obrigatoriamente o nosso array. Ele ainda continua sendo complexidade O de n, então a gente percebeu que se o nosso array cresce, ele cresce a quantidade de iterações. Então, complexidade O de n. Então, se eu tenho uma iteração, se eu tenho um elemento, é uma iteração. Se eu tenho 10 elementos, são 10 iterações. Se eu tenho, no caso aqui, 100 milhões de elementos, são 100 milhões de iterações. Então, ele literalmente cresce, mas ele tem um crescimento linear, né? A taxa de crescimento dele é constante, ele cresce constantemente. Ele não é uma linha horizontal, mas ele é uma linha crescente, e essa linha crescente daí é interessante para poucos elementos, mas é péssima para muitos elementos. Só que a gente viu que a gente pode melhorar isso daí, né? Então a gente fez uma técnica bem simples que a gente retornou assim que a gente achou o elemento. Então agora a gente está mudando essa linha de execução, ela ainda está assim, né? Crescente. Começa pequenininha lá, com um elemento é um, dois elementos, dois, três elementos, 10 elementos é 10, 1 milhão é 1 milhão e ele está crescendo, né? Então ele está crescendo. Beleza, só que ele não tem tempo de execução igual. Por quê? No pior dos casos é N. No melhor dos casos é 1. Então, isso daí é uma coisa muito interessante da gente parar, pensar e analisar. Então, isso é interessante. A gente consegue analisar um algoritmo passando algumas informações, coletando algumas informações que são úteis para a gente. Então, a gente coletou duas informações que a gente pôde utilizar como métrica, né? Nesse caso nosso, quais foram as informações? O primeiro, a quantidade de vezes que ele chama, que ele passa, né, que ele executa o laço. Então, quantidade de vezes que ele vai procurar no nosso array. E o tempo decorrido. O tempo decorrido, a gente viu que existe um método chamado Current Time Millis. O Current Time Millis, ele fica dentro do system, então eu posso chamar direto. Ele é um método estático, então system.ele funciona. Então, Current Time Millis é uma coisa maravilhosa para a gente poder utilizar. Ele devolve um valor long, que ele vem desde o epoch, que o epoch ele é marcado em 1970, 1º de janeiro de 1970, e ele vai sendo contado até hoje, e a gente faz uma medição de tempo. Essa medição de tempo, como eu disse,
pode ser diferente na sua máquina do que na minha. A sua máquina pode ser bem melhor que a minha, então a execução vai ser melhor. Por exemplo, você está com uma máquina com SSD, sei lá, 32 GB de RAM, o teu processador é um processador Plus foda Advanced, então vai usar ele, pá, pode ser que dê zero ainda, né? Depende. Se a tua máquina já é uma máquina mais antiga, com pouca memória, e aí na hora de executar, você vai perceber mais tempo. Isso daí depende, então, muito da máquina. Mas, como eu disse, se você executar os dois algoritmos na mesma máquina, na mesma situação, você vai ver diferença. Uma outra coisa importante, se forem fazer esses testes, toma cuidado. Por quê? A gente pode ainda cometer gafes dentro da mesma máquina. Como assim uma gafe? Por exemplo, eu estou executando esse algoritmo. Então, eu executei a primeira vez para o melhor dos casos. Foi extremamente rápido, devolveu instantaneamente. Quando eu vou executar o caso médio, por exemplo, eu estava abrindo o meu navegador, ou abrindo o Visual Studio, ou abrindo qualquer programa pesado. Isso daí vai atrapalhar a execução do nosso programa, ele vai demorar mais, porque aí ele vai ter concorrência na memória. Demorando mais, então tenta fazer as execuções no mesmo ambiente. Então, se eu não estou abrindo nada, eu vou executar ele enquanto eu não estiver abrindo nada e vou fazer a mesma coisa para o outro. Com as execuções similares, vai ficar bem interessante a gente ver aí as respostas, né? Então, temos aí uma forma de medir tempo, que é o System Current Time. A gente viu até o que ele... até não, de onde, né, ele começa, ele vai até um valor bem alto. E a gente viu também que a gente pode contar e melhorar o nosso algoritmo. Ele continua sendo um ODN, mas eu, preferencialmente, utilizaria essa versão 2 daqui dele, porque a versão 1 sempre vai gastar o pior tempo. Ele é literalmente um gasto de tempo igual, né? Ele vai ter sempre o mesmo quantidade de tempo executado, porque ele vai passar por todos os elementos. E isso daí faz muita diferença para a gente. Então, esses pequenos detalhes de otimização fazem parte da nossa análise do que a gente está fazendo em estrutura de dados. Parar, pensar, medir e fazer pequenas correções podem ser significativas em vários pontos. Por exemplo, se esse algoritmo ele é chamado por uma pessoa em uma máquina standalone local, eu, na minha máquina localmente, chamo isso aqui, beleza, só eu chamo, só eu utilizo uma vez, tá perfeito. Agora, porém, todavia, entretanto, imagina que isso daqui é uma pesquisa que você está realizando através de uma página web, que aí você carrega os elementos, então você carrega todos os elementos do banco numa lista e você está utilizando esse método de busca, por exemplo, esse aqui, né? Utilizando esse método de busca na sua lista que você carregou no browser lá do browser do seu cliente, né? Do seu usuário final. Interessante, né? Porque o que acontece? Esse cara daqui vai acontecer várias e várias e várias e várias vezes. Será que o teu usuário vai ter percepção ruim de tempo? Eu acho que, dependendo do que você estiver pesquisando, sim, vai começar a ficar ruim. E esse é o pior dos casos? Não, ainda não é o pior dos casos. Agora, imagina que isso aqui não acontece do lado do cliente, acontece do lado do servidor. Aí você pode imaginar assim, o servidor normalmente é uma máquina melhor do que a máquina do cliente. Venhamos e convenhamos que isso não é uma verdade absoluta. Você pode ter um servidor de aplicação que não tem tanta memória. Então, se você tem um servidor de aplicação que não é tão bom assim, se você tem um algoritmo desse tipo e você tem um cliente acessando, não faz tanta diferença. 2 clientes acessando, já vai começar a ficar estranho. E quando eu tiver, por exemplo, 100 clientes acessando isso daqui, a performance vai cair muito. Então, fazer esses pequenos ajustes, essas pequenas correções nos nossos algoritmos faz muito sentido para a gente ter um desempenho melhor e um ganho de performance melhor. Pensem nisso com carinho, avaliem esses algoritmos. Esse algoritmo é muito simples, ele é literalmente assim, varre tudo e acha, né? Só que a gente estava varrendo tudo até o final. Agora achou,
porque eu achei, eu não preciso mais continuar, eu não preciso achar todos os valores que são iguais àquela busca minha, eu preciso achar o primeiro, achei o primeiro, já era. A gente tem possibilidades aí de execução desse método, de devolver o primeiro e continuar, tem mais. Né? Eu poderia fazer recursão para achar quantos elementos daquele tem. Então, daria para fazer algumas coisas desse tipo daí. Então, é uma dica interessante, é uma proposta de um exercício para estudar recursão. Recursão, você poderia imaginar assim, e se eu tivesse a possibilidade de ter elementos repetidos? E eu quero saber quantas ocorrências do meu elemento repetido. Eu poderia utilizar esse método de busca? Eu poderia. Eu pesquiso em todo o meu array. Então, vou varrer a primeira vez tudo. Por que eu varro a primeira vez tudo? Porque eu não sei se eu tenho o elemento. Eu achei ele, beleza. Eu varro dele em diante. E aí eu vou contando a quantidade de vezes que eu acho. Isso daí pode ser uma atividade interessante para você montar uma recursão e estudar ela. E você usar a recursão para contar quantas vezes o elemento ocorreu dentro do teu array. Como que a gente poderia fazer isso daí para facilitar? A gente poderia gerar os elementos aleatórios, né? E se eu não gerar os elementos na quantidade do tamanho que tem, fica legal, porque se eu não estou gerando ele na quantidade, obviamente, se eu estou gerando com menos, vai ocorrer repetição. E aí você pode escolher algum elemento e ver quantas vezes ele surgiu. Fica aí a dica para fazer essa brincadeira de você pesquisar usando a nossa busca simples aqui, né? Quantas vezes um elemento surge, né? E aí fica bacana ver isso daí. Pessoal, é isso daí. Essa busca está encerrada. Na próxima, a gente vai falar de uma busca um pouco mais otimizada. Essa busca é uma busca que eu, pessoalmente, eu gosto bastante. Ela utiliza-se também da técnica dividir para conquistar e ela tem algumas necessidades. E essas algumas necessidades são complicadas. A gente precisa responder a elas para que isso daí funcione. Se a gente não fizer dessa forma, infelizmente, ela não vai ter a funcionalidade dela ao máximo. Então, a gente tem algumas regrinhas para que ela funcione, tá bom? Eu agradeço aqueles aí que vieram para assistir essa minha fala aqui de hoje, tá bom?